Boa tarde, 2h17. Começamos o 9º episódio do FootBite, o podcast do Núcleo de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Futebol. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, coordenador do FootBite. Nesse semestre, temos mais uma parceria muito especial com o podcast Contra-Ataque Delas. E hoje estreamos o primeiro capítulo deste bate-bola. Para demarcar a temática desse encontro, vamos realizar uma série que vamos chamar aqui de A Mulher no Jornalismo Esportivo, Desafios e Conquistas. No comando desse ataque está a aluna do curso de Jornalismo Integral da Facom, a Mariana Mirade Godinho. Essa iniciativa é direcionada ao trabalho de conclusão de curso da acadêmica que se interessa pela pesquisa e pela prática nesta área. Boa tarde, Mariana. É muito bom tocar essa bola com você nessa união entre o FootBite e o Contra-Ataque Delas. Boa tarde, Ricardo. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde para a nossa convidada também, Cristiane Dias. Muito bem. Hoje, então, sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024, temos uma convidada muito especial, uma das primeiras mulheres a atuar na imprensa esportiva em Juiz de Fora, aqui no estúdio da Rádio Facom, na Faculdade de Comunicação da UFJF, onde ela se formou em jornalismo. Temos a honra de receber Cristiane Dias. Vou apresentar aqui o currículo da Cris e daqui a pouco a gente começa a bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito saboroso. Entre o final da década de 1980 até cerca aí, aproximadamente 2014, a Cristiane Dias trabalhou como jornalista nos seguintes meios: na equipe de esportes da extinta Rádio Nova Cidade, no departamento de jornalismo da Rádio Solar e também na Tribuna de Minas, produtora na TV Globo de Juiz de Fora. Em Brasília, a Cris atuou como produtora e editora da sucursal da TV Cultura. Foi produtora também da TV Globo, produtora e editora do SBT e assessora de imprensa do Programa Nacional de DST-AIDS, do Ministério da Saúde. Gente, já deu para perceber que a Cristiane tem muita história para contar. Aqui hoje vamos ter a oportunidade de ouvir algumas delas, com o tema A Mulher no Jornalismo Esportivo, a História em Juiz de Fora. Nossa conversa vai convidar você, ouvinte e espectador, a conhecer a trajetória da Cristiane e também algumas opiniões dela sobre a participação e a atuação da mulher nesse campo do jornalismo, em especial na relação com o futebol. Aqui no estúdio da Rádio Facom, o nosso apito inicial, Cris, ilustra para os nossos convidados e convidadas que a intenção do nome FootBite é demarcar uma época na qual os bytes da bola e as tecnologias dos meios de comunicação interferem e alteram profundamente a dinâmica do jogo e de todos os personagens que o compõem. Sendo assim, a gente quer aproveitar também a expertise da Cristiane para saber o que ela pensa também da tecnologia no futebol hoje. A partir de agora, então, Mariana, te dou um passe de letra para você apitar esse jogo e esse papo com a Cristiane. Obrigada, Bedendo. Boa tarde novamente, Cris. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, assim, para começar esse nosso papo hoje, como começou o seu interesse pelo jornalismo esportivo? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Tá bom. Antes, boa tarde. Eu que agradeço o convite, a lembrança, né, do meu nome, principalmente ligar o meu nome como uma pessoa que foi importante para a história, né, do esporte, do trabalho das mulheres, né, no jornalismo esportivo. Então, eu agradeço a possibilidade e parabéns a vocês, principalmente, ao Ricardo e Mariana, pelo desenvolvimento do trabalho, você pelo projeto, né. Muito bom saber como que a educação pública brasileira trabalha, né, atua, igual você disse, está construindo a memória, né, do jornalismo das mulheres aqui de Juiz de Fora. Isso é tão importante. A gente conhece muitas histórias, né, de jornalismo de várias áreas, de vários lugares, mas a gente nunca pensa muito no nosso. Então, acho que esse é um trabalho importante da universidade, né, das instituições federais. Parabéns. E a minha história começou, eu me formei aqui na UFJF em 92,
É, 92. Mas no meio do curso, né, de comunicação social, eu tive uma disciplina com o professor Márcio Guerra. E Nossa, a gente sempre presente. Sim, assim, foi muito importante o Márcio para mim, quer dizer, foi fundamental porque ele que me convidou, né, da disciplina. A gente conversava sobre futebol, né, eu de uma família de flamenguista, ele super botafoguense. E a gente conversando, um dia ele falou, você não quer fazer o estágio lá na rádio não? E eu doida, né, para trabalhar, a gente na universidade já está querendo trabalhar também. Nossa, fui lá, fiz o teste e foi aí que começou tudo, assim. Lembro que o Márcio me levou, era um programa da rádio que eu acho que toda segunda-feira, né, depois dos resultados dos jogos e tal, para tipo fazer um balanço da rodada e tudo, ele reunia a equipe de jornalismo num restaurante que eu não lembro o nome. Ali no Dom Bosco, acho que é Dom Bosco. Então, toda segunda-feira ele falou assim, então você vai lá na rádio, esse horário, e faz o teste. E já cheguei lá, eles já estavam indo para o restaurante. Falei, não, porque hoje a gente faz o programa do restaurante. Tá bom. E aí ele abriu o programa, dando boa tarde, né, para os colegas, né, para os repórteres do clube, pro grupo, né, de jornalista esportivo, da equipe esportiva. Ele falou, hoje a gente está recebendo a Cristiane Dias, não sei o que e tal. Cristiane, qual que é a sua opinião da saída do Bebeto do Flamengo? Acho que a pergunta foi essa. Eu falei, acho que o Bebeto foi pro Vasco, né? Foi. E, nossa, eu fiquei assim, vou falar assim, né? A gente gostava, mas não tinha aquela noção da análise, né? E começou assim, mas aí eu dei opinião lá que a gente conversava em casa. Puxando o gancho que certo. você falou aí, você torce para algum time, você ainda mantém alguma... A gente vai abordar a trajetória, a gente vai abordar muita coisa aqui ainda, mas você falou do Flamengo, que você vem de uma família flamenguista, que, né, o Márcio é super botafoguense, você também é flamenguista, você acompanha. Como é que é a sua relação hoje em dia também? Eu venho de uma família de flamenguistas que, vendo o amor, assim, o interesse que eles têm pelo Flamengo, isso também me influenciou, né? Sempre acompanhando, sempre falando com amor mesmo do futebol e mostrando, né, as belezas. E era uma época que o Flamengo era o campeão mundial, né? Ganhou tudo. Então isso me fez virar flamenguista. E eu sou flamenguista até hoje. Hoje eu acompanho bem menos, assim, leio bem menos, né? Não tem mais o rádio, né? Hoje eu acompanho bem menos o futebol de maneira geral, mas sempre que tem jogo do Flamengo, do Brasil eu não faço questão de assistir, mas do Flamengo. Ô Cris, como é que foi essa sua ida para a Tribuna de Minas? Porque você trabalhou também junto com o Ivan Elias na editoria de esportes do jornal, né? Exatamente, o Ivan Elias, que foi também outra pessoa fundamental para a construção da minha carreira, para eu aprender sobre jornalismo esportivo, para eu aprender sobre jornalismo mesmo, né? Porque na equipe de rádio, nossa, com certeza aprendi muito, principalmente autonomia, improvisação, pesquisar sobre as coisas, né? Isso foi um aprendizado muito da rádio, mas eu acho que a construção da notícia mesmo eu aprendi com o Ivan na tribuna, né? Porque no jornal é diferente, né? Você tem mais tempo, enfim, e ainda era tudo... Aí a tecnologia começa a entrar, né? A gente não era remoto, né? Não tinha nada, era tudo ali praticamente ao vivo, a gente acompanhava os treinos. E aí o Ivan me chamou, acho que eu não sei se eu fui cobrir férias antes, não me lembro se eu fui cobrir férias antes. E eu acho que já... Não, o Márcio também trabalhava na tribuna nessa época. É verdade. O Márcio também, acho que foi depois até ele me chamou. Exatamente. E depois veio o Ivan, exatamente. E tem um outro nome nessa história, Mariana, que a Cris certamente vai se lembrar e que imagino que tenha tido também um papel na trajetória dela, que é o Marilênio. Com certeza. Você chegou a trabalhar com o Marilênio também? Cheguei a trabalhar mais nos plantões, né? Eu fazia os plantões da rádio, né? Mas ele já tinha outras atuações, assim, então, mas algumas vezes a gente trabalhou nos plantões. E eu acho que o Marilênio é uma referência
para o jornalismo esportivo, para o rádio, especialmente para todos nós, né? Que trabalhamos com isso, que gostamos do esporte, né? Que gosta de acompanhar, né? Ouvir a análise dele. Eu lembro, o Marilene, a minha melhor lembrança é o meu irmão escutando o Marilene todo dia, meio-dia, né? Isso é o que eu... O programa no Giro da Bola. Exatamente. Isso que foi... Conheci por ele, pelo meu irmão, assim, que acompanhava mesmo. E foi com ele que eu aprendi, e aí com o meu irmão, com a minha família mesmo, né? Sobre o futebol, conhecer o futebol, entender, se interessar pelo futebol, né? Isso foi com a minha família, né? Eu não sabia depois que eu viria trabalhar com isso, mas isso veio de casa. E ainda falando da Tribuna de Minas aí, o que você acha que mais te marcou nesse tempo que você trabalhou lá? Se você tiver alguma história... Tem uma coisa que mais me marcou, que foi a entrevista com o Pelé. Eu não lembro o ano. Gente, não sabia dessa. Eu não lembro o ano. Nessa época, o Pelé era ministro do esporte do Lula, né, gente? Sim, o Ivan Elias, quando esteve aqui com a gente, Cris, ele mencionou também esse dia. Então, foi isso. Que oportunidade você teve, hein? E foi muito interessante. A história é interessante porque, como o Pelé era ministro, ele é o nome do esporte do Brasil, né? Então, eu fui com perguntas que vários editores me deram. Eu lembro que o Ivan me deu, porque era do esporte. O Paulo César me deu, porque ele fazia análise política. E eu acho que foi o Renato, que era editor na época. Não sei se era o Renato, que era editor de geral, não sei. Também me mandou pergunta. Então, e aquela coisa, do jornalista assim, você tem que fazer essas perguntas. Naquela época a gente ia lá e fazia, né, mesmo. Renato Henrique Dias. Acho que foi o Renato Henrique Dias. E aí ele chegou de helicóptero no estádio Marelândia, se não me engano. E aí a gente juntou todo mundo. Tem uma foto, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar. Tem uma foto que você vê que eu estou cercada de gente assim. Eu acho que o Ivan que me deu essa foto. Não sei se a foto é do Fugêncio, acho que é do Fugêncio. Grande Roberto Fugêncio. Acho que era, não sei, tenho certeza. Fotografia da Tribuna de Minas. Desculpa, minha memória. E aí eu fui fazendo pergunta, só que era assim, era uma coisa muito de chegar e tentar fazer, com licença. E, ok, a assessora dele ficava, não, ok, tá bom. Eu, ai meu Deus, ainda não fiz a pergunta acho que era de política, ainda não fiz as perguntas de política. Aí ela de novo, alguém tem mais alguma pergunta? Ela falou assim, não, você já fez muita pergunta. Isso foi... Nossa, que oportunidade de poder entrevistar o Pelé, gente. Não, emocionante, assim. Emocionante você ver uma pessoa que é uma lenda, ele existe. Acho que particularmente quando eu lembro, eu gosto muito de futebol feminino, da mulher de jornalismo esportivo, até porque estou, né, aqui no meu trabalho de conclusão de curso, mas sempre que eu lembro de futebol, acho que a primeira coisa que vem na minha mente é Pelé. Assim, acompanhei, né? Ainda bem que hoje a gente tem a tecnologia, não com as melhores imagens por conta da época, mas ainda bem que existe para a gente poder acompanhar, para poder, muitos anos depois, ver um pouco da carreira do Pelé. Que carreira! É verdade, eu acho que é sempre bom a gente recorrer à história, né? Na nossa história, né? Como é que a gente veio parar aqui hoje, né? Como é que o futebol se evoluiu, né? O que é hoje, o que é o futebol feminino, né? Porque, você falando disso, por exemplo, na minha época, já devia, né? Eu fui adolescente, jovem, assim, pós-adolescente no final dos anos 80, né? Na minha época já devia existir muito futebol feminino, muito time, muita competição, muita jogadora boa, mas eu não tinha conhecimento. Uma mulher não tinha conhecimento. Então isso é legal hoje, né? Assim, a gente poder ver esses arquivos, mesmo que de forma precária, para pesquisar sobre como que foi construída a nossa história. E durante essa trajetória, né, você encontrou muitas barreiras por ser mulher? Você tem alguma história para contar, alguma situação? Essa é uma boa pergunta, assim. Na verdade, né, eu tive muitas portas que foram abertas para mim, né, quando o Márcio me chamou, né, depois fui para a tribuna, as oportunidades que eu tive, assim. A minha barreira, acho que era mais, né,
talvez eu não enxergasse todas as barreiras na época, né, que todas as dificuldades, né, todas as questões que a gente, mulher, enfrenta em todos os campos, não só no jornalismo e no jornalismo esportivo, né, talvez naquela época eu ainda não conseguisse ver isso com muita clareza. Mas a dificuldade mais era que muitas pessoas eu notava um certo ar de desconfiança, mas que essa menina está aqui no campo de futebol, o que ela está escrevendo, que pergunta que ela está fazendo, sabe? E, né, antigamente, nos clubes de futebol, tinha muito aquela coisa de você frequentar o clube, né? E aí ficavam os repórteres circulando por todos os departamentos, departamento de futebol, vestiário e tal. Minha primeira barreira já era essa, eu não podia circular por todos os espaços, né? E eu acho que era isso, assim, não era uma coisa assim que era muito clara para mim, assim, mas eu vejo hoje assim, que eu tinha lugares que eu não bom, vestiário, eu acho que na época eu não sei nem se hoje eu entraria, mas, sei lá, circular mais, os dirigentes se abrirem mais comigo, como eles conversavam com os homens, não sei explicar, é mais ou menos assim, de ver que alguns espaços eu não... Então eram esses dois aspectos, né? Parecia que alguns espaços eu não era autorizada a entrar e algumas pessoas me olhavam meio com desconfiança, não tinham muita confiança no meu trabalho, assim, não sei. Isso mais, você percebia isso, Cris, mais no meio do futebol? Porque assim, você fez também, você acabou entrando nessa escola do Marilênio de fazer vários outros esportes, né? Foi, não, eu cobri vôlei, cobria muito atletismo daqui de Juiz de Fora, né? Os atletas do atletismo, motocross, mountain bike, mas eu senti isso mais no futebol. Não sei. Numa época que o futebol da cidade também era mais movimentado um pouco, né? Sim. Tinha Tupi. Uhum. E a equipe ia às vezes para o Rio, cobrir jogo no Rio, né? A gente tinha muito contato com jornalistas de outras rádios, de outras cidades, né? Tinha muita essa coisa de cooperação. Então, a minha dificuldade mais... Eu acho, não sei se era só o futebol, não tenho certeza, assim, mas era muito no futebol. E uma coisa que eu acabei de pensar aqui na nossa conversa, você trabalhava com outras mulheres ou era só você? Ou até dentro da própria tribuna ou às vezes em outra rádio? Como é que era isso na época? Putz, boa pergunta. Então, não, na rádio, mas eu acho que antes de mim teve duas outras repórteres, né? Acho que foi a Gisele Cid e a Cristina Brandão. Né? A Gisele Cid trabalhou na Globo daqui também, e a Cristina Brandão acho que estava na Globo do Rio, não sei. E elas vieram antes de mim. Foi mas na minha época, não, na equipe era só eu. Tinha outras mulheres na rádio, no jornalismo, mas na equipe era eu. E na tribuna teve uma época que teve a Grace também. Grace e Cross. Exatamente. Foi ótimo, foi uma super parceria. E ela também muito interessada em esporte. Nossa, conhecia muito, escrevia muito bem. Foi muito legal trabalhar com a Grace. E você sentia, assim, por ser um espaço na época... Hoje ainda é um pouco, mas na sua época aí, que a gente está lembrando aqui mais, e era composto por muitos homens. Você sentia que tinha algum tratamento diferente, alguma coisa assim, do seu olhar perante aos seus companheiros de trabalho? Eu acho que também eles não deviam acreditar muito em mim, assim, sabe? Acho que no início, assim, eles... Porque não adianta, né? A gente acaba sendo a mulher do grupo, né? A gente acaba sendo a repórter mulher. E aí, algumas coisas que eu fazia, por exemplo, eu não era ponta, né? Eu não ficava comentando os lances. Eu ia na arquibancada, pegava renda, conversava, entrevistava alguém que estivesse por ali, né? Fazia matéria do jogo. Mas eu não era a ponta, eu não era narradora, né? Como é hoje, né? E, embora hoje só por causa da autorização dos homens, né? Porque acho que ainda tem muito espaço que a mulher tem capacidade de ocupar. Mas eu notava isso, assim.
De fato. Então, mas assim, mas então, isso eu percebia, né? Porque a gente, só hoje que a gente pensa nisso mais a fundo, assim. Parecia que era uma coisa natural, assim. Ok. E assim, na verdade, eu gostei muito do trabalho que eu fiz também, eu aprendi muito. E eu acho que depois, né, eu fui conquistando mais eles, vendo que eu era uma jornalista interessada em esporte, que gostava de escrever como todos eles, né? Eu acho. Mas o Márcio foi muito legal, porque o Márcio incentivou muitas mulheres, né, a entrar para essa editoria. Então, aí a gente aproveitou. Foi um processo, né, Cris, que ao longo dos anos a gente está vendo uma abertura um pouco maior para a mulher, mas ainda a gente tem um meio muito machista, né? O futebol ainda é muito machista, e outras áreas também, né? A gente tem também uma dificuldade grande da inserção da mulher, né, Mariana? Eu acho que não só dentro do próprio jornalismo, mas, por exemplo, como que as pessoas de fora vão ver isso. Por uma situação que aconteceu, um jogo que eu fui assistir, era o jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, e tem a Renata Silveira, que na minha opinião, ela é muito melhor do que muito homem narrando o jogo. Principalmente dentro, né, da Globo Sport TV ali. E eu tava assistindo com algumas pessoas, eu sou fluminense, e ela tava ali narrando o jogo do Fluminense. Quando a gente ligou a transmissão, falaram, só que eu escutei, tanto narrador bom, pra que colocou essa mulher? E assim, toda vez que é ela, aí se tem, eu enxergo dessa maneira, né? Tem uma pessoa na reportagem, às vezes, por exemplo, Lívia Laranjeira faz o jogo do Fluminense. Beleza, na reportagem a gente aceita, porque querendo ou não, é um papel importante, mas não é um papel tão de destaque igual uma narradora. Igual quando pega Ana Thaís Matos, as pessoas, eu gosto dela, as pessoas têm muita resistência. Aí tava a Ana Thaís Matos com a Renata Silveira. Atacando elas o jogo inteiro. E assim, eu comecei a defender. Chegou um momento que eu falei, não, eu saí de onde eu tava, que eu tava num espaço composto, num bar com muitos homens, saí pra poder assistir em outro lugar, porque eu me senti realmente muito incomodada. E assim, até dentro da minha casa, da minha família, eles sabem que tem hora que acho que cansa de você defender, mas de você buscar, mas como eu falei, é uma área que me interessa e eu quero que a mulher tenha reconhecimento. Tá tendo até como é que fala? Acho que tipo um reality show na Globo, pra procurar uma narradora, esqueci até o nome do programa agora, tem várias narradoras. Com o Galvão Bueno. Com o Galvão Bueno e com a, acho que é Karine Alves. E assim, muito interessante, eu tava acompanhando, tem muitas mulheres boas que têm um futuro pra poder ser narradora da Globo, mas eu acho que isso ainda é um caminho que a gente tem muito a percorrer, assim, acho que cada dia a gente vê uma conquista, mas eu acho que isso, o caminho envolve tanto as mulheres dentro do jornalismo esportivo, como uma coisa que pra mim tá muito ligada, que é o futebol feminino. É uma coisa que a gente luta, uma das nossas próximas convidadas também entende bastante sobre o assunto. A gente vai acabar sempre debatendo, mas uma coisa que sempre tá comigo é sempre defender e é sempre buscar colocar a mulher em visibilidade. Cris, você sente que você abriu portas para outras mulheres também? Não, eu acho que... Bom, elas é que sabem, né? Não sei, elas é que... Os outros é que... Eu não sei se eu sou tão... Se eu fui tão pioneira, assim, não sei, Tá sendo modesta, Cris. Não, assim, porque... Não, na verdade, eu sei lá... Não sei, elas aqui sabem. Acho que é um papel importante, né? A gente quis muito te trazer aqui, não só pela minha lembrança também, de ter trabalhado com você e de ter aprendido muito com você também, mas exatamente por isso que você levantou, de ter sido uma época ainda, acho que de uma situação, né, de um machismo ainda maior, né? Hoje a gente discute mais as questões de gênero, né, na universidade, em outros campos também, que era coisa que naquela época não tinha tanto. Não, igual ela falou, né, que o pessoal fala comentando, colocaram essa mulher, não sei o quê. Porque, na verdade, o que está sendo avaliado ali naquela pessoa não é se ela entende de futebol, se ela narra bem, se ela não narra bem. Mas ela é mulher, sabe? Então, a partir dali, dessa categoria, você já
julga a pessoa, avalia a pessoa de outra maneira, né? Isso é porque a gente está dentro dessa sociedade mesmo, uma sociedade que faz isso com as mulheres, né? Então, o grande desafio, acho que é isso, acho que, com certeza, e as mulheres já demonstraram o seu valor, já demonstram seu valor em todas as áreas, né? Mas a gente tem que superar uma cultura. Não é só abrir espaço profissional, procurar emprego, é superar uma cultura que considere que a gente tem as nossas capacidades para determinadas coisas. Né? E, na sua opinião, hoje há mais espaço para a mulher no jornalismo esportivo, na cobertura do futebol, principalmente, que é o que a gente está falando mais aqui, né? E as mulheres estão mesmo puxando um contra-ataque, ficando cada vez mais na cara do gol, de fato? Como que você enxerga isso hoje? Eu espero que sim. Eu espero que sim. A gente só vai ter certeza quando, por exemplo, a mulher narrar uma final muito, muito importante, não sei, e for uma equipe totalmente de mulheres também, quem sabe, né? Acho que é isso, quando a cobertura do final do Campeonato Brasileiro Feminino foi igual a cobertura que está sendo dada ao Botafogo, ao Palmeiras. Aí eu acho que aí vai ser gol. Por enquanto ainda está no meio de campo. Avançou um pouquinho, mas ainda está no meio de campo, assim, está meio enrolado ali, sabe? Tem que abrir mais. Tem que procurar os espaços. A gente não pode ficar também dependendo da aprovação dos homens, de todo mundo. A gente tem que provar a capacidade independente, né, disso. Se a gente ficar agarrada nisso, acho que a mulher nunca vai conseguir, de fato, conquistar seu espaço. Ficar na retranca, né? O tempo inteiro. Vai ficar, só vai jogar estilo Mano Menezes, só para trás. Legal. E agora, falando um pouquinho mais, né, a gente vai falar sobre, como o Beneto falou, do Futbytes, da tecnologia também. Você começou na imprensa esportiva ainda com os meios analógicos de comunicação, como você já falou um pouquinho aqui pra gente, em um tempo que não existia internet, que hoje é um canal para tudo. Você não precisa ligar para a pessoa muitas vezes, você simplesmente manda um WhatsApp, ou você tá numa entrevista ali, você não precisa ficar anotando tudo, ou usar um gravador, você usa o seu próprio celular, você consegue fazer foto, você consegue gravar vídeo, você consegue, né, a internet e a tecnologia, cada um com o seu ponto de vista, mas acho que trouxe mais facilidade mesmo para a cobertura esportiva hoje. Em especial nas coberturas de futebol, né? Como era informar com os recursos mais reduzidos de tecnologia? Por exemplo, como que era para fazer um plantão? Como que funcionava? Nossa, eu não sei, hoje eu nem imagino, mas hoje eu acho que deve ser uma coisa bem tranquila, mas na época era você ficar ligada numa mesa com vários rádios ao redor, e a cidade que tinha um jogo, por exemplo, no interior de Minas Gerais, que não tinha rádio, você tinha que ficar ligando de vez em quando, e aí, como é que tá? Ou então a pessoa ligava, você falava com o cara, eu dou informação do jogo daqui, você me dá informação do jogo de lá, e era basicamente isso, o plantão era basicamente isso, né? E exatamente, a gente gravava, depois a gente vinha para a rádio, eles editavam, né? Não era nada na hora. Eu acho que a tecnologia é uma coisa muito boa, né? A gente tem várias oportunidades, mas às vezes a gente peca um pouco de querer fazer as coisas rápido demais, já achar que a tecnologia está lenta. Não, a tecnologia já está rápida, a gente pode trabalhar um pouco mais o que a gente está, o conteúdo que a gente está produzindo. E você trabalhou numa época, né, que dependia muito mais do olhar humano para comentar, informar mesmo. Porque hoje o replay é uma coisa muito fácil, você tem VAR, você tem muita coisa para facilitar o olhar do futebol. Assim, ontem, por exemplo, estava assistindo uma partida, foi pro VAR, mostrou replay. Quantas vezes que eu até perdi as contas. Como você foi construindo esse seu olhar mais humano para conseguir informar da melhor maneira, quais recursos você utilizava e criava para analisar a partida de futebol ali? Que a época, igual a gente fala, é muito diferente. Foi muito diferente. Acho que assim, não faz tantos anos, mas assim, como a tecnologia avançou nesses 20 e poucos anos aí. Difícil essa pergunta, não sei, eu acho que era isso, acho que era o olhar, porque o nosso meio de informação, né, o rádio era muito poderoso, né? E
o rádio esportivo era de um nível muito bom, assim. Então, por você ver uma coisa que eu acho que acontece até hoje, tinha gente que ia para o estádio com o rádio no ouvido. Então, você vê a importância, o que aquela narração, como é que ela que está construindo, está ajudando a construir o nosso olhar, e que acho que foi, então acho que foi o rádio mesmo, o rádio que meu irmão ouvia, meu pai ouvia, meus irmãos ouvem até hoje, não, né? Mas ouvi até pouco tempo, assim, então, foi isso, foi prestar atenção, assim, e porque era interessante, né? Porque a minha família se interessava, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, eu aprendi aí, ouvindo as histórias, vendo, assim. Eu acho que esse negócio do VAR, isso é interessante, né? Porque realmente, mas a tecnologia realmente ajuda, né? Mas é muito científico, né? E às vezes o cadarço da chuteira do jogador está um pouquinho para frente, ou já tem uma linha vermelha demarcando, né? Eu acho que isso é interessante, pode tornar mais justo a disputa, a competição, mas ao mesmo tempo tira um pouco da graça mesmo do negócio. Afinal, muitas decisões do árbitro são subjetivas, né? E às vezes cada torcedor que você pergunta, ele tem um ponto de vista sobre o lance que aconteceu. Então tira um pouco essa coisa não planejada, me fugiu o termo agora, espontânea, né? Do ato ali, mas ao mesmo tempo fica uma coisa mais certa. Não, foi escanteio, pênalti tá cancelado. E acho que particularmente para mim, o que mais atrapalha a tecnologia no futebol, no VAR, é a demora. Demora muito no futebol brasileiro. Verdade, tira graça. Tem lance que é muito óbvio, igual ontem, um lance trazendo, né, sobre o jogo do Fluminense, que foi um pênalti do goleiro do Cuiabá. O juiz demorou um tempão para poder ver no VAR uma coisa que era fácil. Acho que também, não só o juiz de campo, mas o juiz do VAR demora para chamar, demora para certos jogos para trás do próprio Campeonato Brasileiro, demora para remarcar a linha. Eu acho que, trazendo um pouquinho da minha opinião, traz muita coisa boa, eu acho que facilita, assim, porque em determinados lances, não só no futebol, no próprio vôlei, que tem desafio, que para você ver se foi bola dentro ou bola fora. É verdade. Que foi um jogo que eu tava vendo da Superliga semana passada, Praia Clube, deve ter umas 2 semanas, Minas e Fluminense. E que um lance importante do jogo foi definido por bola dentro, bola fora, graças ao desafio, né? A questão da tecnologia. Mas como tudo, com certeza. tem o seu... Fica uma competição mais justa mesmo, né? Não tem razão. Mas eu acho que nesse sentido, assim, o futebol brasileiro ainda é um pouquinho atrasado, muito por essa demora. Não, pois é, parece que as pessoas ficam negociando ali, né? Mas e o que a gente vai dar a partir desse Tem resultado, lance que é realmente né? difícil, por exemplo, lance de pênalti, acho que vai muitas vezes, se não foi bola na mão na bola, traz muita interpretação. Mas muitas vezes o juiz, ele não... Pra que juiz? Porque demora tanto pra poder sair do lugar, ver o que vai, ver o que não vai. Mas eu acho que eu consigo enxergar como lado, assim, quando eu comecei a acompanhar mais o futebol, que eu comecei a tomar uma decisão sobre esse assunto. Porque pra mim, eu falava, às vezes é bom, às vezes não é. E aí eu falava, não, agora eu consigo enxergar, acho que um pouquinho mais positivo, mas como a gente está puxando, né, até como a presença da mulher no jornalismo esportivo, é muito grande, eu acho que, não comparando, porque são coisas distintas, mas eu vejo o VAR como uma coisa que a gente tem que... A tecnologia no futebol brasileiro, principalmente, que é o que eu mais acompanho, a gente tem que, acho que, avançar ainda, né? Uma coisa que... Como muita coisa acontece no nosso futebol, não pode simplesmente achar que do jeito que tá bom e estagnar. Claro que não, né? Tudo pode melhorar. Mas, então, você acha que a tecnologia trouxe ou não mais justiça para o futebol? É difícil. Putz, pergunta, né? Não sei se realmente, assim, não sei o que pensar, assim. Parece que sim, mas... Será que não tira um pouco a graça? Não sei. É uma questão muito difícil, assim. E porque uma coisa que eu vejo também, igual você falou, demora muito e tal. Porque você vê, se a gente vai usar tecnologia, então usa a tecnologia, assume aquilo e decide a partir daquilo que você assumiu. Mas aí não, aí quando tem um lance, fica lá mostrando, aí fica um jogador indo, o outro indo, e fica conversando.
Mas já não chamou o VAR, por que ele não vai lá? Por que tem que ter essa pressão se as pessoas conhecem as regras? Não, agora, vamos esperar, vamos ver se vai chamar, então espera. Então fica o jogador fazendo aquela pressão, sabe? E aí, nisso, essa pressão que é feita, parece que essa pressão também influencia a decisão dos árbitros, sabe? Então, porque, né, a tecnologia ela não existe sozinha, né? Tem as pessoas, ainda não, né? As pessoas que comandam. Tem as pessoas que fazem o jogo ali. Então, eu acho que pode ser que sim, mas eu não sei se as pessoas estão fazendo isso com competência, usando isso. Eu concordo exatamente com o que você falou, porque a arbitragem brasileira por si só, antes do VAR, já é uma arbitragem, acho que bem complicada, assim. Quando vai determinado juiz vai apitar o jogo do meu time, eu falei, pra que esse cara aí? E ele apita vários, mas eu acho que isso tem com todos os times. E acho que ainda vai muito também, a sensação que eu tenho, né? Por opinião. Mas o time A contra o time B. O A tá jogando em casa, se é pro A, com a torcida fazendo pressão, parece que o juiz dá uma coisa. Sinto que também dentro, não só no jogo, sem a tecnologia, quando não precisa, mas com o uso do próprio VAR. Parece que medem muito, eles não conseguem manter o mesmo critério. Tem um lance muito parecido, aí dá pênalti. Aí chega no outro jogo, é outro juiz, um lance que não é interpretativo, tipo, que foi bola na mão na bola, aquelas questões, mas aí tem juiz que interpreta, foi sem querer, não tem isso, ou um lance de expulsão, que às vezes são coisas que comprometem a partida. Nossa, achei muito bom esse seu ponto, porque hoje a gente tem, por exemplo, as bets também. Gente, elas estão financiando os clubes, estão financiando os campeonatos, as pessoas estão apostando, é uma baita de uma tecnologia que eu acho que também está influenciando em alguma coisa, como a gente vê, por exemplo, os jogadores que estão sendo investigados, né, pelas apostas dirigidas, pelas coisas que fazem dentro de campo, né. Então, não sei, eu acho que tem um problema, alguma coisa está acontecendo aí, sabe? E isso é muito um uso da tecnologia, de uma tecnologia que nos ajuda muito, mas que pode levar para o outro lado também. Que é até o nome da Copa do Brasil agora, é Copa do Brasil Betano, que vem através de uma bet. Lembrado, isso é muito complicado. Isso puxou um ponto legal. Porque a gente pensa muito em algumas coisas que só acontecem fora do Brasil. O caso do Paquetá, que está um caso extremamente complicado lá com a Liga Inglesa, né, na Premier League. Ele está acho que vai de 1 ao 6, assim, acho que ele está no nível 6 de maior gravidade. Só que a gente tem que lembrar o que aconteceu ano passado, por causa de aposta no Campeonato Brasileiro também. Então, acho que está muito, muito ligado às betas. A gente acaba trazendo muito do VAR, mas acho que você trouxe um ponto que é fundamental. E aí, se você olha, é bet o tempo todo, assim, você entra na rede social cada hora, ou no Twitter, alguma rede social, né? Agora que é X, tem alguma bet, e as pessoas acham que é todo jogo apostando. Às vezes apostam também mais do que podem. Às vezes já vi gente deixar de lado alguma coisa, tipo assim, apostou, mas você quer que o rival ganhe, não tá nem aí pro lado da paixão do negócio. Tá querendo que eu quero ganhar dinheiro ali com a bet. Pra você ver, não, realmente é um perigo, assim. Eles têm uma propaganda muito... Eles sabem falar as coisas, né? Eles tentam te convencer que aquilo ali é só uma diversão, você vai fazer tudo com muita responsabilidade. O governo, né, aprovou, eles ainda usam o nome do governo, isso aqui está de acordo com o governo, né? Usam isso até na propaganda, então é um perigo, né? Então eu acho que não é difícil a gente pelo menos ficar tentada a pensar como que elas também estão influenciando no futebol mesmo, né? Até mesmo nos resultados. Ô Cris, voltando um pouquinho no seu tempo de repórter, nos seus tempos de cobertura esportiva, você era daquelas repórteres que assistia tudo? Todo tipo de esporte, jogo da Série C, D... Eu assisti os que os times de Juiz eu tentava acompanhar, porque não passava tanto assim. Os do Rio eu acompanhava, muito por causa da minha família também. Do Rio, brasileiro, principalmente masculino, né? Mas eu tentava acompanhar, pelo menos ler, procurar saber os dos jogos dos campeonatos que os times de Juiz de Fora, Tupi, o Sport, na época que era mais, né? Depois acho que voltou o Tupinambás, estavam dentro, né? Mas...
Você se lembra da cobertura de alguma Olimpíada, Copa do Mundo, lá pelo jornal? Eu lembro pela rádio da cobertura de uma... Acho que era a Copa do Mundo. Acho que era a Copa do Mundo, não sei. Não era da Alemanha, não. Não era também da Itália. Poxa, eu podia lembrar isso, porque foi coisa importante. O que eu fazia na época da Copa? Ficava uma equipe na rádio, né, vendo o jogo, e narrando, transmitindo, né? E eu ia para a rua, porque todo mundo se reunia nos barzinhos, né? E teve um que eu fui, que foi para Casa de Itália. E eu acho que foi a primeira que eu fui, assim, que eu fui nas coisas, depois fui na Casa de Itália. E eles me receberam tão bem, assim, foi... Só que eu queria lembrar o jogo, porque eu não sei se era a Copa da Itália ou se era um jogo do Brasil com a Itália, alguma coisa assim, não sei. De repente, a final de 94... Será que foi isso? Pode então, ter sido, né? Poxa. O Brasil foi campeão em 94 nos Estados Unidos contra a Itália. Então, não é? Mas eu não sei... Você já estava em 94? Já estava, porque... Eu não sei se... Já estava. Porque eu comecei a trabalhar mais ou menos no segundo ano da universidade, da faculdade, né? Então, foi mais ou menos 89. Então, com certeza, até 94 eu ainda estava trabalhando, já devia estar na tribuna, ainda estava na rádio. Fiquei bastante tempo. Então, esses, né, peço desculpa, esses detalhes, assim, eu não lembro com muita precisão. Até mesmo. porque era uma época também, Cris, a gente estava conversando isso, Mariana, naquela época, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje de armazenamento das coisas. Né? E, naturalmente, a nossa memória também, humana, né? Ela não era tão incentivada como é hoje a guardar as coisas. Né? Um bom ponto. Ou seja, o nosso HD daquela época ainda não tinha a potência que tem hoje. Né, Cris? E o meu HD também um pouco já desatualizado, né? Porque a gente também envelheceu. É verdade. Mas assim, eu lembro que no geral foi uma época de muito aprendizado, principalmente. Fiz muitas amizades, foi muito divertido, trabalhei, né? Foi super importante. E pra gente ir encaminhando aqui pro final do podcast, Cris, vamos falar da sua memória afetiva também, né? Quem ou quais são suas referências? O que fez a Cristiane Dias chegar aqui? Pelo que você comentou, desculpa interromper, a Cristiane Dias, que trabalhou com esporte, foi muito importante para construir quem você é hoje também. Percepção que eu tô tendo, da nossa conversa, né? Eu acho que sim, né? Tudo que a gente viveu, né, nos construiu, né? Formou o que a gente é hoje. Mas a minha referência aqui no esporte ou... Pode ser no esporte, pode ser na vida. Muito difícil a gente escolher uma pessoa, mas eu vou falar da minha referência do esporte mesmo, de olhar para o esporte de outra maneira, assim, sabe? Não falando, isso é futebol, você vai ganhar o que com isso, não sei o quê. Mas uma pessoa que eu percebi, né, que eu via a relação dessa pessoa com o interesse mesmo pelo esporte, pelo esporte como uma coisa maior mesmo, sabe? Que as pessoas tinham seus objetivos de uma competição justa, de ser uma coisa muito inteligente, muito interessante. E foi o meu irmão, assim, e ele, né, praticamente foi porque ficava o dia inteiro ouvindo lá em casa, né, programa de esporte, e na televisão, e lia coisa e comprava a revista Lance e tudo, então, de chegar nas informações foi meu irmão mesmo, assim, que mesmo eu não sabendo, talvez antes de eu ser jornalista eu já estava pegando umas informações, por isso que eu acho que eu não cheguei na equipe de esporte sem, como eles brincam, né, assim, que as mulheres não sabem quando é impedimento, né? Então, eu acho que por isso que eu cheguei já... Não, eu acho que eu sei sim o que é impedimento, não tem problema, não fica preocupado, não. Porque eu via muito isso na minha casa, né? E aí, meu irmão era
meu irmão Márcio, né? Pedrinho era a maior referência nisso. E só pra me remeter mais uma coisa, você falou que não acompanha muito o esporte hoje, assim, porque a sua vida tomou outro rumo. Mas tem alguma jornalista ou tanto mulher como homem que você gosta de acompanhar? Alguma coisa que você gosta de assistir ainda, algum programa? Na verdade, eu acho muitos deles todos meio iguais, assim, sabe? Hoje eu percebo que... Porque no jornalismo, no rádio, né, os locutores, eles tinham que dar uma entonação, tinham que transmitir da maneira deles o que eles estavam sentindo pela voz, pelo tipo de narração, né? E parece que hoje muitos dos locutores continuam, parece que eles estão no rádio, eles gritam, eles te conduzem, você está vendo o jogo ali, eles falam outra coisa e são muito eloquentes, assim, falam de uma maneira como se fosse no rádio, só que a gente está vendo. Então, eu acho que isso que podia mudar um pouco, assim. Então, eu acho todos muito iguais, mas o meu irmão, um outro irmão meu, o Roberval, me apresentou essas pessoas que produzem conteúdo para a internet, né? Chama Riflá. E ele é muito engraçado, assim. E é um cara que parece que ele é meio esses caras bobão, assim, de que fica fazendo piada com tudo e tal. Mas ele, como meu irmão me mostrou, ele conhece muito dos bastidores mesmo, dos clubes, sabe? De como as coisas são feitas, de legislação, conhece muito, tem muita informação sobre jogadores, assim. Então, infelizmente, eu queria nomear uma mulher, mas, assim, eu acho as locutoras, as que você citou, eu acho elas muito de destaque, mas eu ainda acho que elas também querem seguir um modelo ainda, não sei. Também eu conheço muito pouco também de locutoras mulheres em outras partes, assim. Mas como eu vejo pouco esporte também, e aí esse programa eu acho legal de ver com meu irmão, então esse é um cara que eu acho interessante de seguir. Fala um pouquinho pra gente agora, Cris, da professora Cristiane, que é agora a sua linha de trabalho, não é isso? É verdade. Aí depois que eu saí de Juiz de Fora, né, eu tive outras experiências no jornalismo ainda em Brasília, né? Mas aí já em Brasília eu fiz graduação em português do Brasil como segunda língua. Então sou professora hoje de português como segunda língua. Muito bem. Para estrangeiros. E você trabalha em diferentes regiões do mundo? Como é que funciona o seu trabalho hoje? Não, eu já tive várias experiências no Brasil e no exterior, né? Já dei aula agora na China, por exemplo, em Timor-Leste, na Albânia, Guiné-Bissau. Meu interesse dentro dessa área de português como língua estrangeira é pelas políticas linguísticas, ou seja, pelas questões políticas que envolvem o manejo das línguas mesmo, tipo a maneira como a gente fala, né, as línguas que são consideradas oficiais. É isso que eu me interesso muito, assim, na minha área de português para estrangeiros, além de dar aula também, que eu gosto muito, né. Muito bem. Então temos aí a jornalista Cristiane Dias, também professora na área de educação hoje. E a gente estreou com chave de ouro. Com chuteira de ouro, Mariana. É verdade. Não é verdade? Foi muito bom esse papo. Foi ótimo. Foi muito bom saber como era o jornalismo esportivo antigamente, com uma mulher trabalhando. Foi bem interessante. À medida que vocês me perguntaram, eu também tive a oportunidade de lembrar algumas coisas, né? E eu acho que eu vou para casa também tentando lembrar. E aos poucos você vai passando mais coisa pra gente, tá? A gente não termina o nosso contato por aqui. Não, esse foi o primeiro contato, para poder te conhecer também. Não é verdade? Então eu quero agradecer muito mais uma vez a Cristiane Dias, Mariana, Mirade Godinho, que está estreando aqui o contra-ataque delas, junto com o Futebite. Foi um momento grandioso para a gente ter essa oportunidade também de registrar e de deixar guardada essa memória. É sempre bom, porque agora é bom que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor também para poder guardar essas memórias. Com certeza. Então fiquem ligados no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify também,
que a gente vai postar para vocês. Quem não tá podendo acompanhar ao vivo, poder acompanhar também. E queria agradecer a Cristiane, muito obrigado por abrir as portas e abrir sua memória também aqui pra gente, para fazer parte desse trabalho especial, né, desse projeto especial que é o meu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada. Pô, eu que agradeço, desejo muito sucesso para vocês, você concluir seu curso, tudo de bom mesmo. Parabéns aí pela iniciativa. Valeu, Cris. Valeu. Agora a Cris já está no nosso time. Não é verdade? Fiquem ligados nos próximos episódios também, que esse é isso só o aí. primeiro. Muito bem. Agora são 3h08, quase 1 hora de conversa, hein? Uhum. Sinal de que o nosso papo foi muito Muito bom, passou rápido. Tá? E a gente volta então, como já anunciou a Mariana, em outros episódios, para continuar falando dessa temática sobre a mulher no futebol, o jornalismo esportivo, com a atuação das mulheres e essa parceria tão bacana que a gente está começando hoje, o Futebite, com o contra-ataque delas. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio.